Fala galera, Anderson Canto aqui, vídeo de hoje aí falando sobre estratégias de opções, tá? Estratégias operacionais aí. A estratégia que a gente vai tratar hoje aí, nesse vídeo, são estratégias de volatilidade, tá bom? Mas eu sei que, com certeza, você já assistiu outro vídeo falando sobre volatilidade, até porque, dentre as forças que compõem o prêmio das opções, a volatilidade é que eu acho mais importante, porque ela pode ser medida, pode ser analisada, que ela não pode ser controlada. Por isso que a gente está pegando o tema volatilidade e está destrinchando em várias partes e mostrando quais estratégias têm benefícios com a baixa volatilidade e quais estratégias têm benefícios com a alta volatilidade, tá bom? Então você vai ver uma sequência de vários vídeos aí, justamente para construir o teu conhecimento, para aquilo se tornar cada vez mais íntimo, mais simples para você, tá bom? Mas quando eu falo de estratégia de volatilidade, o que eu quero dizer, tá galera? O que eu quero comentar basicamente aqui não são quais estratégias você se beneficia com a alta da volatilidade ou com a baixa da volatilidade. Na verdade, a gente já fez outros vídeos falando sobre isso, tá? Esse detalhe daqui, ele é bem particular, porque é uma maneira de você observar o mercado bem distinta aí. Quando eu falo de estratégia de volatilidade, e uma das estratégias, vocês vão ver aqui pelo nome, como o straddle, tá? Que é uma estratégia que se beneficia com a alta da volatilidade, você tem certa proporcionalidade, etc, etc. Ela sim pode ter algumas variantes, tá? Essas variantes, a gente chama aqui, ó, variações relacionadas ao preço do ativo objeto. Lembrem que o ativo objeto é ação, tá? E variações pela quantidade de lote, tá bom? Pela quantidade de calls ou quantidade de put. Então, só para a gente fazer uma revisão geral aqui, vamos pegar o exemplo da Petrobras, olha lá, Petri 4, tá? Observem que a gente está com um pregão aberto, por isso que as cotações vão variar um pouquinho, mas de qualquer maneira, se você não assistiu ainda a videoaula sobre o straddle, eu vou exemplificar de novo aqui para você, tá? Vamos pegar opções no ATM, no dinheiro, tá? Olha lá, 29,6, eu vou pegar aqui, ó, compra de calls, série L, com vencimento lá em 11 dias úteis, final de dezembro, final do ano aí, e eu vou comprar put no mesmo strike. Olha lá, 29,06 é o strike, opções também no ATM, put, comprando aqui. Ao comprar calls e comprar put, e eu vou colocar aqui, ó, a mesma quantidade mínima, a gente está adquirindo o quê? Proporcionalidade nessa estrutura, tá? Lembrem que a gente está falando de straddle. O straddle é uma operação, uma estrutura que se beneficia com a alta da volatilidade, tá? Estamos falando de proporcionalidade nos ganhos, e quando eu falo de proporcionalidade, nada mais é do que você ganhar o mesmo com a alta ou com a queda do papel, tá? Estamos falando aqui de delta positivo, de teta negativo e de maior exposição ao vega, tá? Então, o delta está relacionado ao prêmio da opção, o teta relacionado ao tempo, observem que ele é negativo, e o vega é positivo, é a grega que a gente está se expondo, tá? A volatilidade ela não pode ser controlada, ela é uma força da natureza, você vai ouvir eu falar bastante disso em outros vídeos sobre volatilidade. Então, nesse tipo de estrutura, a gente está se expondo a mais dentre as gregas, a volatilidade, tá? Só recapitulando, as gregas compõem o prêmio da opção. São 5 fatores aí que compõem o prêmio, tá? Preço, strike, tempo, taxa e volatilidade, tá? Dentre todas aí, para mim a volatilidade é a mais importante, sem dúvida nenhuma, porque ela pode transformar o teu prêmio da opção ser um resultado extremamente explosivo aí. A gente não consegue mensurar quando a volatilidade sobe, né, ou quando ela cai, mas basicamente dá para você se expor a esse cenário. Um detalhe interessante é o seguinte, observe que de todas as gregas que a gente falou aqui embaixo, o teta é negativo. Por que o teta é negativo? O teta é a grega relacionada ao tempo. Por que o teta é negativo? Porque nós estamos comprados em calls,
comprados em put, e sempre que você está comprado numa estrutura ou numa operação simples, o θ vai contra, tá? O tempo vai corroendo essa tua estrutura até que chegue o vencimento dela, tá? Nessa estrutura a gente fez na série curta, na série com vencimento curto, olha aqui, ó, 11 dias úteis para vencer. Repare que nessa estrutura, o payoff, ó, a gente vê convexidade. Você me vê falando bastante sobre convexidade, tá? E nós temos aqui um ponto baixo aqui no payoff, ó, que basicamente seria onde você atinge o máximo de perda. Mas só para isso daqui não ser uma dúvida daqui para frente na sua mente, ou quando falar de opções, nós temos sim um máximo de risco estimado. Observe aqui, ó, as características dessa estrutura. A gente tem um lucro máximo ilimitado, tanto com a alta do papel quanto com a baixa, e um risco máximo de perda de 100%. Tá? Onde ocorre esse lucro máximo? Galera, com o direcionamento do papel. Se ele subir, quanto mais intenso, quanto mais volatilidade envolvida, melhor. Se ele cair, quanto mais intenso, quanto mais volatilidade envolvida, melhor. Tá bom? O que ocorre quando você tem uma perda máxima de 100%, que é o risco máximo, basicamente é se o ativo, no caso aqui a gente está falando de Petrobras, se o ativo ficar parado, tá? Se ele não se movimentar, se a volatilidade não se alterar durante esses 11 dias úteis aí que tem para vencer. Entenderam? Então, em que cenário vocês perdem, em que cenário vocês ganham? Por isso, quando eu comento bastante sobre a exposição em straddle com vencimentos mais longos, vários fatores estão a teu favor, tá? Então assista a aula sobre o straddle aí, que você vai pegar todas essas sacadas aí, beleza? Até aqui tá simples, porque eu só estou revisando. Vamos lá. Vamos continuar aqui sobre as características, tá? Quando a gente observa variações relacionadas ao preço, nós temos 3 cenários. O straddle no ATM, basicamente é o que você acabou de ver aqui, ok? Acabei de simular para você. Agora vamos observar o straddle no ITM, que é chamado de Goods, e o straddle no OTM, que é chamado de Strangle. Beleza? Vamos lá. Tá. Boa. Vamos lá. Olha aqui, galera. Eu vou pegar o seguinte, ó. Vou manter a mesma série, tá? Para ficar simples para vocês. Eu vou pegar uma opção aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste aqui. Interessante. Tá, vamos lá, galera. Olha só. Eu vou manter minha compra aqui, a call, a compra aqui no strike 29,06, ok? E na put, eu vou colocar uma compra aqui a 26,06, tá? Vou manter a mesma quantidade, porque basicamente aqui eu estou olhando a variação em relação ao preço do ativo objeto, tá bom? Repara só, olha como o payoff da operação mudou. Por quê? Porque a gente mudou a proporcionalidade dessa estrutura. A gente está observando aqui, agora, nesse momento, um strangle, tá? Olha lá, acabei de mostrar para vocês, ó. Quando a estrutura está mais no OTM, a gente tem aqui basicamente um strangle, tá? É uma operação de débito também, todas elas são operações de débito. Também você tem um lucro ilimitado, porém, tem alguns detalhes distintos aí, tá? E basicamente, nós temos aqui, ó, a observação das gregas. Observem que, olha como as gregas, com essa desproporcionalidade na estrutura, olha como as gregas se alteram bastante. Percebam que o delta da operação é bem mais alto, tá? Por que o delta é mais alto? Porque você tem uma operação bem no OTM, tá? Muito mais no OTM do que
na primeira estrutura que a gente fez aí, bem proporcional. O θ continua negativo, o γ positivo e o vega é um pouco menos positivo, tá bom? Até porque a gente está falando aqui de série com vencimento curto. Mas, no geral, a estrutura ela é só uma variação do straddle, tá? Observe que a estrutura ela continua com um lucro ilimitado e ela tem um máximo de perda de quanto você investiu, de 100%. O custo da tua estrutura altera. Olha lá, você tem uma call com prêmio a 85 centavos e uma put com prêmio a 9 centavos, tá? São características aí que se alteram além somente do nome. Vamos montar outra estrutura aí? Vou pegar de novo a call e vou pegar uma put ali no ITM. Beleza. Olha aqui, galera. Olha como o gráfico do payoff muda de novo, tá? Lembrem sempre que essa barrinha aqui, ó, vertical, é onde o ativo-alvo, é onde a ação está nesse momento, tá? Observe como a estrutura ela tem características diferentes do que o straddle proporcional no ATM, tá? Deixa eu manter a quantidade mínima aqui para vocês terem um comparativo direto. Ainda é uma estrutura de débito, ainda é uma estrutura com lucro ilimitado, porém, percebam só, nessa estrutura, o risco máximo da operação de vocês é de 15%, tá? Mudou bastante. Vocês não têm mais o cenário de perda máxima de 100% do investido. Olha que curioso, tá vendo? Mais um detalhe aqui que a gente pode chamar atenção é o seguinte: o custo da montagem dessa estrutura é o seguinte, ó, para as calls o prêmio é de 84 centavos, no exemplo que eu usei, e para as puts a call está em R$ 3,88, no exemplo que eu também citei aqui. Olha lá, calls com strike em 29,06 e puts com exemplo a R$ 3,88, tá? Observe as gregas como se alteram. Nesse cenário, o delta é negativo da operação. Por que o delta é negativo? Porque você já está montando uma estrutura bem dentro do dinheiro, tá? Então o delta, quanto mais dentro do dinheiro, mais o delta é negativo, né, na estrutura, tá? O θ também é negativo, mas aí é o fator de você estar comprado tanto nas calls quanto nas puts. O γ é positivo e o vega é menos positivo do que na estrutura anterior, tá? E o nome dessa estrutura aqui, galera, é GUTS, tá? Por quê? A gente está montando uma estrutura aqui mais dentro do ITM, mais dentro do dinheiro. No ATM é uma estrutura proporcional, mas fora do dinheiro é o Strangle, é uma estrutura, mais uma variante aí. Todas essas três selecionadas, a gente está falando sobre variações relacionadas ao preço do ativo, beleza? Beleza. Vamos dar uma acelerada aqui, porque agora vai ficar tão interessante quanto. Vamos observar a variação pela quantidade. Observe que em todas as estruturas que a gente montou, eu fiz questão de botar a mesma quantidade. Agora a gente vai mudar as quantidades envolvidas, tá? Então vamos lá, ó. Série L são as calls. Eu vou comprar calls aqui, ó, no ATM. E vou comprar put também no ATM, também no dinheiro. Beleza. Sem lote, tá? Aqui é o straddle, onde a quantidade de calls e quantidade de puts é a mesma. Tá aqui, ó. Straddle. Calls igual a put. Vamos ampliar aqui. Olha o payoff. Olha como tem uma boa proporcionalidade. Ambas estão no mesmo strike, ambas com a mesma quantidade. Isso é proporcionalidade, tá?
Aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu compro mais, eu vou colocar aqui pelo menos o dobro, tá? Vamos ver se já mostra uma boa simetria. Legal, vamos colocar o triplo aqui, que eu acho que vai ficar bem gritante aí o gráfico. Legal. É isso aí, ó. Eu comprei agora, galera, 3 vezes mais calls do que a gente tem de puts, tá? Sempre que você tiver mais calls do que puts, o nome dessa estrutura é chamada de strap, tá? Aqui aparece como trava neutra, mas é um strap, tá? Olha as características dessa estrutura aqui, galera. Você tem mais calls do que puts, tá? Mesmo mantendo o strike. Observe o delta da operação como é muito positivo, tá? Então há realmente uma grande desproporção aí no delta. Observe como o θ também fica bem negativo nessa estrutura. O gama também se altera, continua positivo, e o vega continua positivo. O grande destaque aqui é para o delta, tá? Porque nessa estrutura, onde você tem mais calls do que puts, basicamente a tua perspectiva do mercado é de mais alta do ativo-alvo do que queda. Espera aí, Anderson, simplifica para mim. Tá, vamos lá, presta atenção aqui comigo. Se você tem calls, a tua perspectiva é de alta do ativo, beleza? Porque você ganha com a alta do papel. Se você tem put, a tua perspectiva é de queda do papel, tá? Você ganha com a queda do papel. Se você tem calls e puts proporcionais, se o ativo subir ou se o ativo cair, a gente está vendo aqui, ó, convexidade, ok? Agora, no caso de você ter mais calls do que puts, olha a desproporção. Você ganha mais se o ativo subir. Se o ativo cair, você ganha bem menos. No caso, a proporção de bem menos ou ganha mais, que eu coloquei aqui nessa estrutura, é de 3:1. Pegaram a sacada? Então, olha só. Observe aqui agora, ó, as características dessa estrutura. É uma estrutura de débito, você tem um investimento inicial, no caso aqui das quantidades mínimas, né? E 3 vezes o mínimo, de R$ 324, continua com um lucro limitado, um lucro estimado ilimitado, e um máximo de perda de 100%, o quanto vocês investiram, tá? Mantém-se uma estrutura com assimetria positiva. Ainda está muito interessante, tá? Basicamente, vocês estão, vou colocar em aspas, apostando mais para um cenário de alta do ativo do que para um cenário de queda. Por isso, vocês estão se expondo mais a calls. Entenderam? Ficou simples agora, né? Vamos mostrar o inverso agora. Ó, eu mantenho a mesma quantidade de calls, sem lote mínimo, e vou pegar agora o triplo de puts, tá? Se eu tenho mais puts do que calls, basicamente eu estou observando, eu me beneficio mais com a queda do papel, tá? Não confundam o seguinte, galera, vocês não deixam de ganhar um ou outro, vocês ganham um pouco mais com uma exposição mais em calls ou em puts, tá bom? De qualquer maneira, é uma estrutura de duas pontas aí. Vamos para a estrutura, para as gregas. Olha lá, observe que o delta dessa operação é negativo, tá? Olha que diferença aí, delta negativo na operação. O θ continua negativo, o gama positivo e o vega também positivo. Então, nessa variação de quantidades, a grega que mais se afetou foi essa aqui, ó, delta. O nome dessa estrutura com mais puts do que calls é chamada de strip. Pegaram a ideia? Ficou bem simples agora? Bom, é interessante para você saber que nem tudo que você faz com duas pontas é straddle, tá? Isso já é um mito a se quebrar. Na verdade, quando você altera as estruturas, você muda as proporções, muda a nomenclatura e muda a maneira de se beneficiar no mercado. Então, espero que você tenha entendido. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.